Meu caro presidente, a alegria grande estar aqui, Rogério. Muito grato, tanto pelo espaço aberto, por este conselho, muito bem presidido por você, como, obviamente, pela alegria de estar aqui revendo amigos, revendo companheiros, os três diretores aqui, o Moisés, o Jarbas e a Eliana, que a gente tem uma alegria grande de estar cada vez mais convivendo e aqui, assim como você da mesma maneira. Você falou aí que as instituições, obviamente, às vezes vão ficando com as faces das pessoas, e isso aí é um fato, né? E por mais que as instituições sejam adoradoras, e a gente ama as instituições, a gente quer que elas sejam cada vez mais sólidas e possam cumprir os seus papéis, independentemente das pessoas que no momento estejam ocupando as posições, a gente sabe que elas são feitas por pessoas, né? Então, efetivamente, isso aí é fundamental, e você, o Moisés, a Eliana, o Jarbas estão dando aqui a cara para essa instituição, o SEBRAE como um todo, não só o Conselho de Desenvolvimento Estadual, mas o SEBRAE em si, também, nesse momento. E me permita, começando, destacando que eu entendo que essa seja a beleza que a gente pode encontrar no SEBRAE de um modo geral, e eu vejo isso, meu caro Moisés, no SEBRAE Nacional e aqui também dentro do SEBRAE de Tocantins, que é a complementaridade da equipe. Se você for pegar no SEBRAE Nacional, a gente tem 3 pessoas de perfis completamente distintos, faixas etárias completamente distintas. De mim para o Bruno são 10 anos, da minha pessoa para o Melis, nosso diretor-presidente, são 24 anos. Então, obviamente, você tem uma disparidade do ponto de vista etário, uma disparidade do ponto de vista de background, de história de vida, de formação, de uma série de fatores. Isso tudo é utilizado de modo produtivo, proveitoso, tá certo? E a gente tenta amalgamar tudo isso para que a instituição possa sair ganhando, né? Porque, afinal de contas, se várias pessoas numa equipe pensam iguais, alguém está sendo desnecessário na equipe. Então, pensar diferente, as múltiplas percepções, né, de uma determinada realidade, elas são extremamente produtivas para que a gente possa cumprir o nosso dever, que é cada vez mais impactar o nosso público-alvo. Então, eu começo saudando essa diversidade que a gente tem no Nacional, essa equipe, vocês 4 aqui, que lideram todas as pessoas do corpo do SEBRAE Tocantins, porque isso realmente, entendeu, que seja uma bênção muito grande, e cada vez mais a gente tem que construir os consensos a partir dessas visões complementares. Isso é muito saudável no meu entender. Quero saudar, dar meu abraço aqui ao Cláudio, nosso presidente da base. Certo? O Cláudio, eu já falei para ele, vou falar agora aqui oficialmente, o que eu quero, mais do que um convite, eu estou querendo fazer uma convocação a ele. E aí, viu, Moisés, você com o seu apoio, e aí você vai pedir também o apoio da Eliana, que é a nossa vice-presidente da base, viu, Eliana? Para que vocês possam nos apoiar, Jarvis, para que o Cláudio possa estar conosco nessa rodada no Brasil inteiro. Certo? Então é um convite carinhoso, tá certo? Com quase uma cara de convocação. Mas como é que não tem poder de convocação nenhum, a gente só faz me pedir carinhosamente. A vice-presidente talvez tenha algum constrangimento em aprovar isso aqui. Eu já tive que estar Mas o estado de Tocantins é o 8º estado que a gente tem a grande alegria e honra nesses quase 7 meses, dia 17 agora, próximo, vai fazer 7 meses. Obviamente existem uma série de outras agendas paralelas que os senhores e as senhoras conhecem muito bem, mas nessa agenda em específico, dessa agenda dos estados, é o 8º estado que a gente se faz presente. Teremos mais 2 até o final do ano. Como eu falei, obviamente a gente tem outros estados com outras agendas paralelas, mas essa específica, a reunião do CTE, a reunião com os colaboradores, certa reunião com os parlamentares, tudo mais, é o 8º estado, e o nosso objetivo é até o final de julho do ano que vem concluir os 27 estados. Por uma razão muito simples. Primeiro porque a gente tem um grande objetivo de escutar as pessoas, escutar efetivamente quem faz o SEBRAE na base, na ponta, né, os estados. São 28 SEBRAEs no Brasil, vocês conhecem isso tudo todas mil vezes melhor do que eu, e a gente tem efetivamente no nacional
entendo eu cada vez mais que ser um grande mecanismo de integração do sistema, tanto de integração do ponto de vista institucional para fora, como para dentro. Mas aonde efetivamente acontece a realidade do atendimento ao cliente, ou seja, onde está a essência da existência do SEBRAE, está no SEBRAE UFSC. Então, se a gente não tiver um contato absolutamente próximo, né, conhecendo um pouquinho mais dessa realidade que todo o corpo técnico do SEBRAE no dia a dia está ali atendendo as nossas pessoas, se a gente não tiver esse contato para ter um pouco mais de sentido, a gente fica uma gestão absolutamente descompassada da realidade. Isso aí não pode ser nada mais irracional do que uma gestão de gabinete que entende que ali conhece os problemas sem fazer a menor noção do que efetivamente está acontecendo lá na ponta. Então, saudar aqui essa alegria de estar aqui com vocês. Todos os conselheiros, alguns conselheiros, como eu disse, eu já tive a alegria ontem da gente ter a oportunidade de conversar um pouco, né? Mas a alegria enorme estar aqui com vocês. A Renata está com a gente lá na unidade de gestão de pessoas do SEBRAE Nacional, e nós tivemos agora a oportunidade de fazer uma reoxigenação que a gente entende sempre que seja absolutamente fundamental. Né? Tivemos a oportunidade de fazer uma reoxigenação em vários conselhos do Brasil, várias pessoas que antes nunca haviam tido a oportunidade de representar o SEBRAE Nacional em conselhos estaduais, estão tendo agora a primeira oportunidade. Tentamos fazer um rodízio, mesmo quem ficou, de que a gente pudesse arejar os conselhos estaduais do que tange aos representantes do SEBRAE Nacional. Cláudio muito bem colocou que a gente tem que falar pouco para poder ser lembrado. Né? E aí eu diria para vocês... Mas vale tudo, são bons. Não, o pessoal tem que estar corretíssimo. E aí, meu presidente Rogério, eu quero assim, começar dizendo o seguinte, que eu acredito, Moisés, que não existiu até hoje chefe de Estado nenhum que tivesse uma capacidade de síntese maior do que a de Abraham Lincoln. Porque Lincoln, num momento, e aí às vezes a gente não sabe, Rogério, se a gente exagera para poder chamar a atenção, né, ou se a gente de repente finge que a coisa está tudo bem, ou seja, o alarmismo e o acobertamento são dois extremos que a gente tem que encontrar um meio campo aqui para a gente poder caminhar. Né? Mas entre um e outro, eu sempre optaria pelo alarmismo, no sentido de prever, ou prevenir, ou antecipar para que coisas não aconteçam. Eu estou falando em tese, mas o Cláudio, a fala dele, me lembrou o discurso do chefe de Estado, que teve a maior capacidade de síntese da história, no período mais dramático que a maior nação do mundo, mais rica, mais pujante, sofreu na sua história. Que, como eu falei, 272 palavras que Abraham Lincoln proferiu no momento mais dramático da Guerra Civil Americana, no campo de batalha mais sanguinolento da Guerra Civil Americana, que chama-se Gettysburg, localizado no estado da Pensilvânia, onde em 1863 morreram 50 mil pessoas naquele campo de batalha. E na inauguração do cemitério que foi construído para acolher aquelas pessoas, Lincoln fez o discurso que é considerado o discurso mais importante da história americana. Obviamente você tem outros também que são importantes, o próprio discurso de Martin Luther King, ali em Washington DC, é um discurso famosíssimo, mas nenhum discurso impactou tanto o país como esse discurso dele, porque obviamente os Estados Unidos estavam no caos, no momento mais dramático da sua vida, prestes a literalmente ser separado em dois países. Então, 272 palavras, Lincoln proferiu ali um discurso que efetivamente colocou os Estados Unidos no caminho de encerrar a Guerra Civil Americana, que foi encerrada com a sua morte em abril de 1865. Aliás, na história americana, a bala que efetivamente matou Abraham Lincoln é considerado o último tiro da Guerra Civil Americana. E ele ali uniu o país e hoje é considerado o salvador da União. Então, eu estou começando, falei um pouco, era no gancho do Cláudio, para dizer um pouco sobre esse momento que a gente vive no país, mas eu quero encerrar essas palavras aqui falando um pouco
mais sobre o momento que eu acho que nós temos todos, Moisés, um papel fundamental nesse momento que a gente vê nossos países aqui ao nosso redor com dificuldades, o nosso país num momento de beligerância e tudo mais. Eu acho que tem algumas palavras que nos cabem aqui cada vez mais, não só proferir, mas acima de tudo praticar. Eu vou falar um pouco mais quando for encerrar então nesse tocante. Bom, com relação ao nosso público-alvo, eu gostaria de destacar 3 desafios do presidente Rogério que eu acho que a gente tem muito no nosso dia a dia. Um deles é o desafio da produtividade. Se a gente, anteriormente, a gente teve um momento muito rico, um momento de inclusão, e hoje, em números redondos do ponto de vista nacional, o Sebrae Nacional, no ano passado, arrecadou e repassou para os respectivos entes nos estados, arrecadou 3.424 bilhões de reais, oriundo da contribuição de 494 mil empresas. E aí é uma grande beleza do Robin Hood que todo o sistema Sebrae faz. Arrecada das médias e pequenas ou das médias e grandes e pega esse dinheiro e leva para poder dar uma atenção para os MEIs, as micro e pequenas empresas, que são, do ponto de vista nacional, 15,5 bilhões. Então a gente arrecada de 494 mil para poder levar para 15,5 milhões de organizações. E se essas empresas no passado a gente tinha um grande objetivo de inclusão, de incluir, hoje nosso grande objetivo é de disseminar a produtividade. Porque se a gente tem hoje a produtividade em torno de 24% da produtividade norte-americana, e no início da década de 80 já foi de 40% e hoje é 24%, e se a gente entende que, do ponto de vista da produtividade das micro e pequenas empresas comparadas com as médias e grandes, no Brasil, a gente está em torno de 10% das médias e grandes, é só fazer uma regra de 3 aí simples, que a gente vê o quanto as nossas micro e pequenas empresas, elas são efetivamente detentoras de uma produtividade muito aquém do que a competitividade global nos imporia a necessidade de efetivamente obter. Então, eu entendo que essa palavra é uma palavra que a gente tem que buscar, meu caro presidente, cada vez mais disseminar e buscar as nossas políticas de convergência com o aumento da produtividade da empresa nacional. O Ministério, obviamente, nosso público-alvo específico, o Ministério da Economia, especificamente a Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, que é liderada pelo economista Carlos da Costa, fez um estudo que se nós conseguirmos elevar a produtividade da empresa, da micro e pequena empresa brasileira, para patamares semelhantes ao que na OCDE as micro e pequenas empresas correspondentes às médias e grandes, ou seja, em torno de 50%, a gente conseguiria crescer 4% no Brasil apenas com esse aumento da produtividade. Então fica uma reflexão nossa sobre esse tema para que a gente possa colocar cada vez no nosso dia a dia. O segundo desafio que eu gostaria de destacar é o desafio da digitalização. Primeiro, além de ser um desafio interno do Sebrae, nós já tivemos várias experiências que, na melhor das hipóteses, a gente definiria de não exitosas, no sentido de a gente colocar o Sebrae efetivamente ali numa posição bem mais confortável do ponto de vista da transformação digital, que hoje eu prefiro chamar de redenção digital, mas a gente tem efetivamente que procurar convergir políticas para que a gente possa fazer com que o nosso público-alvo ele possa ser beneficiado cada vez mais desse momento, dessa oportunidade de digitalização, para acesso ao mercado, para celeridade, uma série de outros fatores que os senhores conhecem muito bem. Afinal de contas, hoje, se uma empresa ela não cabe no celular, ela dificilmente vai conseguir expandir os seus mercados. E o terceiro grande desafio, dentre vários outros que nós temos, mas só a título de destaque, é o desafio da capacitação, do preparo. Nós temos essa quantidade enorme, em torno de 12
milhões de desempregados no Brasil. Não sei se os senhores e as senhoras viram, na semana passada, o IBGE demonstrou que a gente tem no Brasil 13,5 milhões de irmãos e irmãs nossos que vivem com até R$ 145 por mês. Isso é de um nível de brutalidade tão gigantesco que nós estamos falando de 13,5 milhões de irmãos e irmãs nossas. Quanto é a população do estado de Tocantins, no caso de 1 milhão e 600 mil habitantes. Então a gente está falando de 9 vezes a população do estado de Tocantins vivendo com menos de R$ 145 por mês. Uma situação é drástica. Para esses nossos irmãos, a gente vai sempre, no meu humilde entender, ter que criar políticas que possam, primeiro, atendê-los do ponto de vista humano e depois, obviamente, tentar colocá-los com um mínimo de preparo para que eles possam ter a sua subsistência. E, do ponto de vista nosso, da mão de obra no Brasil, a gente tem que capacitá-la cada vez mais e preparar essa turma para também os atributos outros que o mundo cada vez mais entende, alguns chamam de soft skills, que são esses atributos que são essencialmente da nossa prática, que é algo que só pertence a gente, que é o ato de ser humano. E dentro desse contexto, esse é um desafio muito grande para a gente. E dentro dessas soft skills, eu gostaria, viu, Cláudio, de destacar algumas palavras que eu acho que são importantes e que têm a ver tanto com estudos que a universidade, onde eu tive a oportunidade de fazer o mestrado, eu não me apresentei, mas antes de vir para o Sebrae, eu tive a oportunidade de ficar 8 anos no governo, e depois, quando eu saí do governo, morei 3 anos e meio em Washington, capital americana, onde eu trabalhei no período do Banco Mundial, escrevi livros lá nos Estados Unidos, lancei lá aqui no Brasil e fiz um mestrado em liderança ministrado pela Escola de Negócios da Universidade de Georgetown. E a Georgetown University, que é a universidade lá em Washington, ela identifica, faz algumas pesquisas, várias pesquisas, mas tem algumas coisas que eu acho interessante, algumas palavras que nos trazem reflexão. Quando a Georgetown ela pesquisa todos os campos de atuação e ela vai cruzar os fatores que preponderam para que as pessoas tenham êxito, existe uma única palavra que ela, um predicado que está presente em todas as áreas do campo de atuação. E essa palavra em inglês chama-se struggle, que é exatamente em português, mas um resumo da determinação, da sua resiliência, certo? Do seu comprometimento, do seu trabalho, a sua disposição para efetivamente acontecer, fazer a coisa acontecer, ou acordar cedo, certo? E não esperar a hora de fazer acontecer, como a gente já conhece na música. Outros dois que essa mesma universidade destaca é o que em inglês chama-se trustworthiness, que é a nossa capacidade de termos credibilidade, ou seja, é algo que é fundamental por ela em todos os setores. A gente falar algo, Rogério, e efetivamente as pessoas entenderem que no momento que a gente está falando, Cláudio, aquilo faz algum sentido, que aquelas palavras têm algum valor, ou seja, não é um cara simplesmente falando algo da boca para fora e tudo está esquecido no momento seguinte, quando fecha a porta vai se praticar tudo de um modo completamente diferente do que foi colocado. O terceiro é a nossa capacidade de decidir. A gente, os gestores, e aí todos nós aqui nessa sala, de um modo, de um outro, com maior intensidade ou menor intensidade, somos tomadores de decisões. E o fato da gente poder não fugir às tomadas de decisão é algo também fundamental e que a gente não pode, de modo nenhum, a gente tergiversar com relações tocantes. Porque a gestão, Cláudio, principalmente nós aqui que vivemos no ambiente político, a política está presente em todo canto, né? A política se faz presente e a política é difícil você encontrar uma arte mais bela, né, do que a política, que é essa arte de se relacionar
né, com as pessoas, de se relacionar com os diferentes e construir consensos, né? E do ponto de vista nosso, tomadores de opinião, a política ela é sempre muito bem-vinda e a gente deve procurar sempre blindar as gestões do ponto de vista da política que não seja essa mais bela na acepção da palavra e nessa construção de consenso. É um desafio nosso dia a dia, desafio nosso. Estou me referindo ao Cláudio, que eu acho e acredito que ele, por exemplo, é um belo exemplo disso, pelo seu trajeto, certo? Pelo tempo que ele está à frente lá no Sebrae do Mato Grosso do Sul, com diferentes correntes, tá certo? Mas aonde, com o ponto de vista técnico e a gestão, prepondera, e isso é um entendimento que fica passado para todos. Porque nós temos uma bandeira, pessoal. Eu entendo que a gente tem no Sebrae, dentre várias bênçãos, uma delas é o seguinte: nós temos uma bandeira que une a todos nós, que ela une a sociedade aí fora, que é a bandeira do empreendedorismo. É muito difícil a gente encontrar alguém que vai fazer uma campanha contra o empreendedorismo. É muito difícil encontrar um cidadão que vai dizer que o empreendedorismo é algo completamente equivocado e que deve ser banido da face da terra. É muito difícil. Então, isso nos une. Então, a gente tem sempre que focar naquilo que nos une. E, dentro desses atributos que eu estava mencionando, de soft skills, antes de falar um pouco mais do Sebrae em si, eu gostaria de destacar dois aspectos que eu acho, no entendimento pessoal meu, que são fundamentais, e eu acredito que seria importante a gente, até do ponto de vista de nação, a gente poder disseminar um pouco da porta para fora. Um deles, que é a nossa capacidade de colocar em nós mesmos o nosso destino e em nós mesmos a responsabilidade por nossas vidas. Não sei se teria uma palavra em português que pudesse disseminar, representar bem isso. Em inglês se chama-se self-reliance. Então, às vezes a gente tem uma cultura em alguns locais, né, de uma cultura que o Estado é o responsável pela pessoa. O que não acontece de bom na vida da pessoa é culpa de terceiros, né? Isso eu entendo que seja algo que não seja positivo de modo algum. Porque se a gente terceirizar a nossa felicidade, se a gente terceirizar os nossos estudos, o nosso preparo, a gente nunca vai entender que nós, na verdade, somos o total responsável por tudo que acontece nas nossas vidas. Óbvio que tem uma série de contextos ao nosso redor que também nos impactam, mas nada que nos acontece na vida é mais importante do que a nossa reação diante do fato. Então, isso eu acredito que do ponto de vista do empreendedorismo, e disseminando, conforme eu falei, essas soft skills, seria algo muito importante a gente disseminar e a gente levar um pouco mais essa percepção para os nossos irmãos empreendedores que estão aí fora. E um outro que eu entendo, considerando que, além do final dessa trajetória terrestre que nós temos certa para todos nós, eu entendo que a única certeza para além dessa é a mudança, no meu humilde entender. Então, dentro desse contexto, nós temos que cada vez mais não só aprendermos, como tentarmos ensinar e levar essa importância para que os empreendedores aí fora possam desenvolver cada vez mais a capacidade de se adaptar diante às novas realidades que surgem e vão continuar surgindo a cada instante, criando soluções rápidas com relação àqueles desafios que são impostos dentro desse mundo completamente em ebulição que a gente vive nos dias de hoje. Bom, colocado essa parte mais, vamos dizer assim, teórica, partindo para o Sebrae de modo específico, agora, conforme eu falei, em 2017 fará 7 meses que nós estamos nessa gestão do Sebrae Nacional, liderada pelo presidente Carlos Mérez, uma pessoa que, após 24 anos de parlamento e uma história muito próxima do micro e pequeno empreendedor, da micro e pequena empresa, do próprio Sebrae, já tinha ele uma percepção e um conhecimento enorme do Sebrae, diria eu, da porteira para fora, né? Uma pessoa, conforme eu falei, com uma atuação muito próxima com a instituição, e uma pessoa que hoje presta à instituição todo
o seu potencial, toda a sua articulação política e todo o seu trajeto e a sua habilidade de articulação. Temos na diretoria técnica o Bruno Quick, que é uma pessoa que também conhece o SEBRAE como poucos, e aí vai a complementaridade que eu mencionei. Enquanto o Neres, eu diria que é um profissional do SEBRAE da porteira para fora, o Bruno é um profissional do SEBRAE da porteira para dentro. Conhece como pouquíssimos o SEBRAE, a máquina do SEBRAE, a articulação do SEBRAE. E aí, essas duas pessoas, juntamente comigo, se Deus, esses dois amigos, companheiros, Deus nos permitir, estaremos juntos aí com todas as demais diretorias, cumprindo aí esse nosso projeto nos próximos 4 anos. E o presidente Neres colocou um desafio muito grande para a gente, que é a gente construir o SEBRAE que o Brasil precisa. Dentro dessa construção do SEBRAE que o Brasil precisa, a gente só não pode correr no erro, meu caro presidente Rogério. É a gente construir o SEBRAE que a gente acha que o Brasil precisa. Então, nessa construção do SEBRAE que o Brasil efetivamente precisa essa vinda aqui, essa palavra para vocês, que daqui a pouco eu vou encerrar para poder escutar vocês, escutar os colaboradores e fazer isso em todo o Brasil, vai totalmente ao encontro disso. Uma grande construção. Não só também como nós que somos atores internos do SEBRAE, mas como atores externos do presidente Cláudio, que se relacionam conosco e que a gente tem, obviamente, a obrigação de escutar e contemplar dentro dessa construção. Eu brinco lá no SEBRAE, e aí eu criei uma palavrinha que eu digo que a gente agora, dentro do SEBRAE, a gente tem cada vez mais que amar, que a gente tem que disseminar a cultura do amar. Por quê? Porque eu acredito que o SEBRAE, por melhor que ele seja e ele é bom, ele pode ser muito melhor. E a gente tem a obrigação de fazer muito melhor. E várias coisas que eu me deparei dentro da instituição, para mim, não foram, vamos dizer assim, aspectos que me entusiasmaram do ponto de vista de encontrar uma realidade. Me entusiasmaram no sentido de transformar aquela realidade. Alguns aspectos da cultura do SEBRAE eu não entendo que sejam positivos. Então, dentro dessa nova cultura, meu caro amigo Moisés, eu brinco da cultura do amar, que é a gente fazer tudo com alegria, com base na meritocracia, com muita austeridade, com foco em resultados. Alegria é o primeiro A, porque o lúdico nos ajuda a quebrar a resistência em ambientes de alta complexidade e incerteza, que são os ambientes que a gente efetivamente caminha ao longo desse nosso trajeto. Meritocracia, porque a gente tem efetivamente que basear as nossas decisões, a gente tem que basear todos os encamentos que a gente faz, não nas relações pessoais ou em panelinhas, mas sim do que possui mérito. Então a meritocracia tem que ser um conceito fundamental para a gente, para a nossa prática no dia a dia. O segundo A é a austeridade. Me incomoda uma série de ações e decisões que fazem parte do sistema, que fazem parte do SEBRAE Nacional, que estão na cultura da organização, que eu entendo que são contrárias à realidade do país, à realidade aí fora que os nossos irmãos estão enfrentando. Então eu acredito que existe uma cultura ainda de dispersão e de não racionalização dos recursos, que a mim, pessoalmente, me irrita e me incomoda ao extremo. Então a gente tem que fazer tudo cada vez mais com austeridade. E dentro desse contexto, eu destaco para vocês as 4 maneiras que Milton Friedman dizia e ensinava para a gente que a gente gasta dinheiro. Milton Friedman, Prêmio Nobel da Economia, em 1976, nos deixou em 2016, e ele dizia que a gente tem 4 maneiras de gastar dinheiro. A primeira delas é gastar dinheiro da gente com a gente mesmo. Quando a gente gasta dinheiro nosso com nós mesmos, a gente se preocupa muito, tanto com o custo, como com a qualidade daquilo que a gente está comprando. Depois a gente gasta dinheiro nosso com os outros. Quando a gente gasta dinheiro nosso com os outros, o custo, a gente se preocupa de entrar em
em uma linha, vamos dizer assim, de auto-engano. Vamos todos aqui nos enganar. Vamos todos aqui buscar números para mostrar quanto bom nós somos, sem na verdade sermos. E aí vamos ver aqui. Quantos atendimentos fizemos no ano de 2018? 9,9 milhões? 10,8 milhões? Às vezes nem a gente consegue ter aquele número. Chega e pergunta, é 9,9 ou é 10,8? Bom, deixar isso de lado. Não interessa se foi 9,9 ou 9 ou 10,8. Ou interessa menos isso. O que interessa mais é qual foi o resultado que aquilo efetivamente trouxe para o nosso público-alvo. Então, é sair do atendimento para o que eu chamo do impactamento, quanto nós estamos efetivamente impactando o nosso público-alvo. Então, foco no resultado, entendeu? Que seja fundamental. E eu vejo que a gente está no momento, no Sebrae, e que eu espero que a gente possa, viu, Cláudio, Moisés, Eliana, já, e aí o Jara, dentro desse contexto, a gente está mais de perto nessas reuniões no âmbito da DAF, né, Jara? A gente, até o presente momento, nós tivemos a grande alegria, né, uma participação maravilhosa de todos os diretores da Administração e Finanças do Brasil, de fazer 7 reuniões plenárias. Nesse período, vamos fazer a nossa 8ª reunião plenária do ano e a última do ano de 2019, no dia 3 de dezembro. E nós começamos a construir, e eu sempre pedindo a todos, pessoal, vamos ser disciplinados, não vamos extrapolar a nossa área de atuação. Que obviamente não é algo fácil, porque as diretorias da Administração e Finanças elas são meio que são meio que um garçom, e aí nós temos aqui, turma aqui no projeto de garçons, nos ajudando a fazer essa reunião acontecer, como todo o pessoal da parte técnica. Então a gente, na diretoria da Administração e Finanças, a gente ajuda ali a acontecer, leva os meios para que as outras áreas possam, né, fazer os gols. Em rápidas e singelas palavras, eu diria que temos mais ou menos esse perfil. Então a gente impacta, obviamente, nas demais. Mas quando chegou na nossa 3ª plenária, a gente estava com um conjunto de iniciativas que a gente começava a extrapolar um pouco mais. Aí eu pedi que todos os diretores retornassem aos estados, conversassem com os seus respectivos diretores técnicos, diretores superintendentes, e pudessem trazer posições de cada um dos estados, agora ali uma visão do estado, do Sebrae e do F, com relação a 24 encaminhamentos que a gente estava discutindo. E assim foi, os diretores voltaram para os seus estados, consultaram os seus pares e trouxeram deliberações daquele estado. Das 24, nós somamos 22. Essas 22 deliberações passaram, naquele momento, para minha grande alegria e satisfação, a ter o DNA dos 81 dirigentes do Brasil inteiro, porque, mais uma vez, eu retorno ao que eu falei no início, ou quase no início. No que depender de mim, o Sebrae Nacional jamais vai tomar decisões top-down, certo? Sem consultar a base, sem consultar os 27 estados, sem consultar os 81 diretores. Simplesmente, pelo meu entender, não faz o menor sentido e é algo, eu diria, de um muito objetivo e estúpido de ser feito. Então, dentro desse contexto, nós envolvemos todos os diretores, os 81 dirigentes tomaram as decisões de modo coletivo e essas 22 deliberações passaram a ser tocadas pelos diretores de administração e finanças do Brasil inteiro. Então, começamos com 12, hoje temos 9 grupos de trabalho. Esses 9 grupos são todos, por unanimidade, dirigidos, coordenados e subcoordenados por diretores dos estados. E assim que a gente tem construído, ou tem iniciado essa construção desse nosso mandato, é exatamente assim a maneira com que a gente vai continuar. Tive a alegria de receber há uns 15 dias atrás lá no Nacional o Cláudio, nosso superintendente do Espírito Santo, Pedro Ribeiro, também o nosso diretor da DAF do Rio Grande do Sul, Marco Paradeira, e aí eu falei, dá para a gente, o tema era rebogaço. A gente vai ter uma discussão do rebogaço, dá para a gente ter um pouco aqui, um tempo mais para discussão. Eu falei, Cláudio, a gente estava já
com a ideia de colocar essa próxima de 10. Mas problema zero, pelo contrário, muito melhor, a gente deixa para a próxima, mas vamos envolver os estados, vamos discutir, vamos escutar vocês. Então, pessoal, sempre vai ser esse o nosso caminhar. Essas 22 deliberações que eu estava mencionando antes, elas estão todas presentes no PPA, estão todas contempladas no PPA, mais uma vez, com o DNA e com a legitimidade na discussão dos 81 dirigentes. Bom, para também não me alongar mais do que a conta, e para a gente ter um espaço mais para escutar vocês, eu gostaria de retornar ao início e ao momento, eu acho, do país que a gente está vivendo. E destacar, assim, três rápidos substantivos que eu entendo que nos cabe disseminar um pouco mais. O primeiro deles é a fraternidade. Eu acredito que a nossa sociedade está precisando abraçar um pouco mais a fraternidade em todas os nossos campos de atuação, certo? Nas nossas discussões políticas, nas nossas discussões de mesa, nas nossas famílias, né? Nas nossas discussões de bar, de mesa de bar, enfim, seja onde for, no clube, tá certo? Na escola, tá certo? No cinema, aonde a gente esteja, a gente tem um pouco mais de fraternidade com todos os nossos irmãos e irmãs. Segundo, eu entendo que seja fundamental essa fraternidade também para a gente chegar à prosperidade, e esse é o segundo substantivo, que a gente tanto precisa para o nosso Brasil. Pessoal, nós ficamos muito para trás, mas não foi pouco não. Nós ficamos muito para trás, porque se a gente levar em consideração, no final da década de 70, enquanto a China tinha 1 bilhão de habitantes, o Brasil tinha 100 milhões de habitantes, e a gente tinha basicamente o mesmo PIB, isso significa que o Brasil tinha 10 vezes o PIB per capita da China. Enquanto país, nós tínhamos a mesma pujança econômica. Foi o que aconteceu no final da década de 70 para cá, nós ficamos para trás. Não só com relação à China, mas a China é um grande referencial. Mas ficamos para trás com relação ao mundo. Hoje a China, em específico, tem ela ali 15% da riqueza do mundo. E nós ficamos absolutamente para trás. Perdemos uma onda de crescimento, não soubemos internamente resolver os nossos conflitos e nos prepararmos e nos colocarmos nesse caminho da prosperidade. Então, eu entendo e coloco para a apreciação dos senhores e das senhoras que a gente deve cada vez mais discutir esse tema prosperidade. E encerro com o terceiro substantivo, que é a felicidade. Eu acredito que o objetivo maior de toda e qualquer sociedade é que o conjunto dessa sociedade, ele é feito, obviamente, pelos indivíduos. Às vezes a gente faz assim, por exemplo, né? Chega e diz assim, a sociedade é egoísta, a sociedade é isso, a sociedade é aquilo. Mas a sociedade nada mais é do que o somatório das nossas consciências individuais. Então, que a gente possa cada vez mais, pelo presidente Rogério, sempre com a bênção de Deus, que a gente possa cada vez mais construir uma sociedade cada vez mais fraterna, cada vez mais próspera e, obviamente, que todos nós, e acima de tudo nossos irmãos mais carentes, possam ser cada vez mais felizes, sempre para que a nossa nação possa estar cada vez mais forte, atuando e ocupando o seu espaço no cenário global e, acima de tudo, no cenário individual e no coração de cada um de nós. Muito grato a todos. Eduardo, para que ele faça as suas considerações finais. Presidente, eu quero começar agradecendo demais as palavras de todos os conselheiros que se manifestaram. De coração, muito grato a todos vocês pelas palavras generosas. Eu quero fazer rápidas pontuações com relação a algumas coisas que foram mencionadas aqui.
Fabiano mencionou a questão do empreendedor que ele acha que não precisa ouvir. E alguns empreendedores, né, Fabiano, acham que não precisa ouvir, né? Dentro desse contexto, realmente é algo muito ruim, porque quando a gente acredita que a gente já sabe algo, a gente nunca aprende. E às vezes a gente aprende algo que a gente tem no mundo efetivamente de jogar fora, que eu chamo de um processo de desaprendizagem reconstrutiva. A gente tem necessariamente que fazer isso, principalmente quando a gente vê esse mundo em abolição, coisas que nós aprendemos nos bancos escolares, nos bancos universitários, simplesmente hoje não funcionam mais. Quando eu estava na escola, eu aprendi que o átomo era a parte invisível da matéria. Aí quando é física, ok, deixou de ser. Não é verdade? Então, quer dizer, é impressionante isso, realmente é uma preocupação que eu divido com você plenamente, Fabiano, nesse contexto. O Marival também falou aqui de várias coisas. Tive a alegria, viu, Marival, de estar com o Valdeci Tosi, com o nosso superintendente da Suframa também, o Coronel Menezes. Tive a alegria de estar com eles lá em Manaus há mês e meio atrás, mais ou menos. Bom, mas eu não quero me alongar, mas cada história é a realidade, de fato, né, a frieza dos números que você mencionou, a questão do dinheiro do Sebrae, né, o público e o privado é uma coisa que é discutida bastante. Mas eu vou dar uma informação para vocês aqui. Você sabe que no ano 2018, a Receita Federal ela recebeu dos recursos do Sebrae, né, que o Sebrae Nacional ele paga a Receita Federal para fazer a arrecadação, né? Então foram 120 milhões de reais no ano de 2018 que o Sebrae Nacional deixou na Receita Federal, que a Receita cobra de 3,5% para poder fazer a arrecadação desse dinheiro. Então, não quero entrar na discussão se é público ou privado, existem várias percepções, apenas dizer, passar essa informação adicional para vocês que também existe um dinheiro do sistema que fica nesse processo de arrecadação que a Receita muito bem o faz. Buscar o racional, né, eu gosto de sempre dizer o seguinte, eu brinco dizendo o seguinte, eu acho que a única coisa que contradiz a lei básica de mercado, que é o que é abundante é barato, o que é escasso é caro, na minha opinião, infelizmente, é o bom senso. Eu acho que o bom senso, apesar de ser barato, que ele é de graça, às vezes ele é tão escasso que chega a impressionar. E aí eu brinco dizendo o seguinte, lá, independentemente dos aspectos formais, legais e tudo mais, a gente vai fazer 2 testes. Que é o teste, primeiro, o teste da razoabilidade. Isso é razoável? Né? Vou utilizar o bom senso. É razoável essa decisão? Não é bom, vamos ponderar. E a segunda, passa na manchete de jornal? Se for razoável e passar na manchete de jornal, beleza, tá ótimo. Tá bom demais. Né? Porque toda a parte formal, legal, já foi avaliada. Mas quando chega lá, é razoável? Passa na manchete de jornal? Se for na manchete de jornal, tá todo mundo confortável? Tá. Então pronto, vai pra frente. E aí, o Raul, a gente teve, e também, Silvana, a gente teve a alegria de estar tanto com o Rubens, há uns 2 semanas atrás, almoçamos lá na sede do DD em Brasília, como tive a alegria, Silvana, de estar com o Pedro Guimarães, há mais ou menos 30 dias atrás, na sede do Banco da Caixa, lá em São Paulo. Foram 2 reuniões extremamente importantes, que a gente já teve a alegria também de ter um contato um pouco mais a miúde com ele. A Silvana fez um depoimento aqui belíssimo, né? Mineira, eu tenho a alegria de estar a semana inteira com 2 mineiros, né? Porque tanto o Vélez como o Bruno são mineiros, né? E Minas Gerais traz uma série de aprendizados para a gente. E eu brinco também dizendo que o mar chora por não banhar Minas. Mas o Raul também falou essa questão aqui do fazer o necessário. E aí eu me lembrei, sabe o que é desse contexto? Como às vezes eu me pergunto assim, como é que umas coisas ficam perdidas ao longo do tempo? A gente aprendeu, aliás, nós somos ensinados, né, que no auge da guerra ali, no auge de vários momentos ruins da Segunda Guerra, de 39 a 45, mas quando Churchill foi fazer o seu discurso na House of Parliament, lá em Londres, ele falou de sangue, suor e lágrimas. E a gente aprendeu isso, de sangue, suor e lágrimas. Eu tenho uma única coisa da alma no país que é sangue, suor e lágrimas, só que não, ele falou 4. E a quarta, simplesmente, sabe-se lá por quê, ficou perdida ao longo do tempo. E ele falou T-O-I-L, chama-se toil.
que em inglês significa trabalho duro, incessante. E simplesmente nunca foi traduzido, nunca ensinaram isso pra gente. Então, às vezes eu fico impressionado como algumas coisas se perdem ao longo do tempo, e você estava falando do cara fazer o necessário, né? Se 5 está suficiente, para que fazer o 10? Esse conceito do trabalho, do sucesso, do êxito, uma sociedade que valoriza isso incessantemente, eu acredito que é uma coisa que a gente também deve refletir sobre isso. Bom, o Ari também falou aqui sobre que já mudou 15 vezes, né? Vou dizer para você o que é que eu gosto de me perguntar sempre. Eu tenho mais ou menos assim esse perfil de cigano como você. E eu sempre me pergunto o seguinte: qual foi a última vez que eu fiz alguma coisa na vida pela primeira vez? Quanto mais próximo do presente está, melhor eu me sinto. Então, eu acho que você está nessa mesma linha, né? Você falou aí dos 62 mil cobertores. Eu queria encerrar, e a alegria de conhecer aqui a Roseli, nosso presidente do Conselho Fiscal aqui em Tocantins. Roseli, você estava naquela reunião dos presidentes do Conselho Fiscal em Manaus? Não. E aí, eu queria encerrar com 2 rápidos comentários, presidente. Quando o Ari falou essa questão dos 62 mil cobertores, eu me lembrei de um momento belíssimo que a gente teve sexta-feira da semana passada. E aí, Cláudio, dentro daquele conceito que sempre tem que se preocupar, Moisés, que é a gestão, eu quero colocar isso aqui só como um instrumento de tentar incentivar todos nós, meu presidente Rogério, da gente sair do automático. Bom, quando a gente assumiu lá o Sebrae, eu pedi para aumentar a sala de reunião para poder colocar cadeiras na laterais, como essa aqui já tem, para que a gente pudesse ter pessoas que não fossem só os gerentes adjuntos participando das reuniões. A gente dá mais oportunidade de liderança a todo mundo e fazer a informação fluir dentro da organização. E toda reunião tem 2 pessoas diferentes. E a gente faz uma coisa que chama-se pré-pauta da Direx. E vem uma pré-pauta de Direx, e um projeto a ser trazido pela OAS, a Unidade de Administração de Suprimentos, cuida da infraestrutura, que era da gente fazer, Rogério, a renovação de um contrato de armazenagem, que custava ao Sebrae um valor substancial ao ano. Eu falei, por que a gente vai fazer a renovação desse contrato? Não, porque a gente não pode ficar no cabe, o que a gente está armazenando lá, não cabe aqui. Eu falei, para que a gente vai ficar com isso? Se tem trocentas, milhões, milhares, ou centenas ou dezenas de instituições aí fora que precisam disso, e o Sebrae efetivamente não precisa, porque ele viveu esse tempo todo sem isso. Então, primeiro, eu não vou autorizar a renovação, e vocês têm até a data, que foi 5 de novembro agora, para poder fazer primeiro. Nós vamos fazer uma consulta a todos os colaboradores da casa sobre instituições de caridade, instituições que possam receber esse material. Depois a gente vai nas instituições, a gente vai ver quais são os itens que eles se interessam. Isso aqui, porque a gente não vai dar um copo para uma instituição que é um prato, tá certo? A gente tem que ser aquilo que vai ser mais útil. Depois a gente vê se as instituições estão aptas a receber, e a gente vai simplesmente doar tudo e acabar esse custo para a organização e vamos fazer a doação. Então nós tivemos uma alegria na semana passada, nós doamos 490 equipamentos. Foram 270 computadores que estavam armazenados em perfeito funcionamento. Dá para acreditar? Fazendo o quê? Esperando o quê? Se estrague o armazém? 490 equipamentos no total, sendo 270 computadores. Nós tivemos o Parque Nacional, foram 54 instituições que todos os colaboradores sugeriram. Dessas 54, 23 estavam devidamente habilitadas para receber, e nós doamos consultando elas para ver o que é que cada um precisava. Fato simples, só para poder sair, pessoal, daquele tradicional. A coisa mais simples seria, renova. 17.576 crianças e adolescentes beneficiadas dessas 24 instituições. Coisa mais linda do mundo, na sexta-feira, quando a gente foi lá, toda a sala de computação dentro dessa escola que é a escola que é chamada de Sapão, que é o núcleo, é o CNC Fundamental 1, núcleo Bandeirante, lá em Brasília, a gente foi visitar um. Coisa mais linda do mundo, José. 27 computadores funcionando perfeitamente, 10% ficaram lá nessa escola, né? A criançada, o adolescente, todo mundo satisfeito, tendo acesso a uma coisa que eles não tinham. Quer dizer, a gente tem condição, pessoal, de impactar para muito além do nosso público-alvo, às vezes com coisas simples, que
além de não gerar custo para o Sebrae, gera economicidade. Só para a gente sair um pouco daquele, vamos dizer assim, que eu chamo do automatismo, né? E aí encerro, agradecendo mais uma vez ao presidente Rogério pelo espaço, Moisés, brigadíssimo, a atenção de tudo, o carinho de ontem, tudo, você, do Rogério, Cláudio, pela sua vinda, a todos os conselheiros, ao Java, Zé Leandro, muito obrigado, eu fiquei de coração, sensibilizado com a palavra e as percepções de todos vocês, muito obrigado mesmo. E dizer que a gente realmente não veio aqui com o intuito de trazer respostas, não. A gente veio aqui com o intuito de, sempre sobre a bênção de Deus, a gente tentar, nós todos, sermos iluminados para a gente poder formular as perguntas corretas que possam nos colocar no caminho sempre melhor. Muito obrigado a todos.